Bom, boa tarde para quem está chegando agora. Peço a todos que chegaram depois, se inscrevam no chat, por favor, para eu marcar presença, tá legal? Pessoal, nós vamos começar essa aula sobre diplomacia de um jeito um pouco diferente. O que quer dizer isso? Eu vou fazer um link com um assunto anterior, que era capitalismo, para vocês verem os dados, tá? Aí vocês vão entender uma das importâncias muito grandes da diplomacia. O que é diplomacia? Basicamente conversa, né? Quando a gente fala assim, um sujeito ele é diplomático, quer dizer, ele é um cara conversador, articulado, que tenta resolver os problemas. Não está errado esse sentido comum, tá? É um pouco mais do que isso a diplomacia. Aliás, é bem mais do que isso. Mas esse princípio, esse jeito de fazer as coisas, é isso mesmo que é a diplomacia, tá? É tentar resolver e reduzir a potencialidade de conflitos entre os países através das negociações. Tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês um negócio, deixa eu só ver se eu acho. Tá, peraí, permitir. Aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é uma figura, uma imagem que mostra a evolução do mundo se ele tivesse apenas 100 pessoas. Imagina que o mundo tivesse 100 pessoas. Tá? Como que seria a evolução dessas 100 pessoas ao longo de 2 séculos? É uma comparação, é uma analogia com o que aconteceu na realidade com as centenas de milhões de pessoas e hoje bilhões de pessoas que existem no mundo, né? Ou seja, aqui a data é 1820, começa em 1820 todos os gráficos e vai até 2015, correto? Então, por exemplo, em 1820 a extrema pobreza no mundo era majoritária. Nós tínhamos apenas 6 dessas 100 pessoas, ou seja, 6% que não viviam em extrema pobreza. E a extrema pobreza foi caindo, chegou um ponto da história da humanidade, mais ou menos por volta de 1950, ou seja, no pós-guerra, né, logo depois que termina a Segunda Guerra Mundial, que a extrema pobreza cai vertiginosamente, né, e hoje em dia nós temos apenas 10%, 10 de cada 100 pessoas, vivendo em condições de extrema pobreza no mundo. Tá? A educação básica, o que quer dizer isso? Né? É o primeiro e segundo grau, é o que a gente chamava antigamente, primeiro e segundo grau, ensino fundamental e médio, né? Educação básica. Em 1820, apenas 17% das pessoas do mundo tinham acesso a essa educação básica. Hoje em dia, né, nós temos 86% com acesso a essa educação básica. Tá? Alfabetização, porque nem todo mundo que está na educação básica necessariamente está alfabetizado. Às vezes começa na educação básica, mas ainda não foi devidamente alfabetizado. Né? Então, em 1820, apenas 12% eram capazes de ler. Né? Ler e entender. Né? Hoje em dia, nós temos 85%. Né? Claro que aqui não quer dizer a profundidade da leitura, mas é capaz de ler. Né? Não vai querer comparar, por exemplo, alguém que está na educação básica inicial com alguém que já concluiu ela. Né? Democracia, ou seja, em 1820, a maioria dos regimes mundiais apenas havia um vivendo em plena democracia. Né? A grande maioria eram ditaduras ou monarquias com amplos poderes aos monarcas e à sua corte. Então, essa democracia, os regimes democráticos, ou seja, aqueles que elegem seus líderes, vão aumentando. Há uma queda vertiginosa por volta de 1940, que é a época da Segunda Guerra Mundial, onde tu tem os regimes nazistas que perseguem e oprimem raças diferentes, e fascistas, que são parecidos, só que eles não têm essa obsessão pela questão da raça, mas eles são autoritários e acham que o Estado tem que controlar totalmente a vida do cidadão. Então, esses regimes nazistas e fascistas na Alemanha e na Itália, eles acabam tendo simpatias em outros países do mundo e eles também aumentam. Então, os regimes democráticos, eles diminuem. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles voltam à tona e voltam a crescer. Obviamente que não é uma evolução constante como nos outros índices. Isso aqui depende muito da instabilidade política dos países. Obviamente que se a economia está mal em boa parte do mundo, esses regimes autoritários eles tendem a voltar. Por que eles tendem a voltar? Porque eles prometem soluções mágicas, né? E muitas vezes, para combater as divergências, eles recorrem à força, né? À opressão pura e simples.
Tá? Vacinação. Veja que de 1820 eram 0 vacinados. Então, a partir de 1960 é que isso se torna significativo em termos mundiais, e hoje em dia nós temos 86% da população mundial com acesso a vacinas. E é justamente isso que faz com que isso caia, ou seja, né, em 1820 nós tínhamos 43% das crianças morrendo. Imagina, 43% das crianças morrendo antes de completar, before day, né? Antes de completar 5 anos de idade. E hoje em dia, né, nós temos um índice extremamente baixo, né? Apenas 4 morrem antes de completar 5 anos de idade. Bom, olhando esse set de gráficos aqui, que é desse site aqui que eu recomendo ao World in Data, né? Nosso Mundo em Dados, é desse site aqui, pessoal, que o pessoal que fala sobre vacinação, infecções sobre Covid, tantas outras doenças, e não só doenças, questões econômicas também, eles tiram seus dados. Então, esse site aqui, ele concentra dados do mundo inteiro com gráficos bem fáceis de entender, tá? E também com números direto para quem quiser tabelas. Bom, olhando esses gráficos aqui, parece então que o mundo não tem problema, né? Que está caminhando para um paraíso. Pessoal, esses gráficos eles mostram uma ideia geral no mundo, tá? A coisa não é tão simples assim. A gente vai observar aqui esses mapas aqui. Não é esse aqui. Cadê? Aqui. Esses mapas aqui que são muito interessantes. A mudança de riqueza pela renda média da pessoa, né? Nacional e global. Tá? Então, olha aqui, ó. Se a riqueza toda do seu país fosse distribuída igualmente, né? Como seria a renda média de cada pessoa? Né? Então, se, por exemplo, nós pegássemos toda a riqueza do Brasil, tá? E dividíssemos ela igualmente entre todos os cidadãos, quanto que aumentaria a nossa renda média, a renda média do cidadão brasileiro? 4 vezes. Nos Estados Unidos, que tem mais desigualdade que o Brasil, ele não tem mais pobreza, ele tem mais desigualdade. Quer dizer que os ricos lá são muito mais ricos. A renda média do cidadão aumentaria 6 vezes. No Canadá, só 2 vezes. Por que no Canadá aumentaria pouco? O Canadá já é um país bastante igualitário. Tá? Na Rússia, veja bem aqui a desigualdade da Rússia, aumentaria 7 vezes. Pô, na Rússia tem muito mais rico. Pessoal, quem é rico na Rússia é rico mesmo, sabe? Porque é ligado ao setor petrolífero e de combustíveis fósseis, e setor de armamentos. Nos Estados Unidos tem muito rico, né? Mas são ricos que não são só ligados a esse setor, então que são de riquezas, fortunas que não são tão concentradoras de renda como é o caso do petróleo. Né? Agora, na maior parte do mundo, o que a gente observa? Né? A riqueza aumentaria cerca de 2 vezes. Né? Isso significa, então, que a diferença entre ricos e pobres dentro de cada país no mundo não é tão grande. Mas se a riqueza global, e não nacional, aqui é nacional, se a riqueza do globo fosse distribuída igualmente, como que ficaria a renda de cada cidadão? Aí que fica diferente. Canadá e Austrália e Nova Zelândia e Japão, boa parte da Europa Ocidental, Islândia inclusive, decresceria. Por quê? Porque já são países que têm um padrão muito alto de vida. Ah, mas eles são mais ricos que os Estados Unidos? Não. Mas eles têm menos pobres que os Estados Unidos. Né? Porque quem é que migra para o Canadá? Tu acha que o centro-americano, o mexicano aqui vai encarar um frio de 16 graus, 20 graus, 30 graus no inverno? Tem condições? Não. Aí ele fica nos Estados Unidos, principalmente no sul. Então, por exemplo, esses países eles já têm uma população, na média, com um excelente padrão de vida. Então, se a renda mundial fosse distribuída igualmente, eles perderiam. Quem mais ganharia? Aqui, ó, que aumentaria sua renda em mais de 100 vezes. Os países mais pobres do mundo, ao sul do Saara, a chamada África subsaariana. Né? Principalmente esses aqui, ó, tipo Níger, Mali, Sudão do Sul, República Centro-Africana, o antigo Zaire, que é a República Democrática do Congo, o Moçambique, que é um país, além de muito pobre, assolado por enchentes, furacões, Madagascar, Afeganistão, que sofreu o ataque dos Estados Unidos, mas antes disso já era muito pobre, foi invadido cerca de 10 anos pela União Soviética, a antiga União Soviética, hoje em dia vive em guerra civil com o Talibã,
Então, esses são países que lucrariam mais com uma distribuição igualitária no mundo. Né? O Brasil, por exemplo, olha que interessante, né? Ele aumentaria sua renda 14 vezes. Né? 14 vezes. Isso significa que, apesar de todo o potencial do Brasil, o seu tamanho, os seus recursos naturais, a sua população, ainda é um país, em termos mundiais, pobre em relação ao seu potencial. Né? Que não era para a gente ter tanta diferença assim. Os Estados Unidos diminuiriam, mas diminuiriam assim um pouco, né? 2 vezes. A Europa Nórdica também, né? Aqui em Venezuela a gente não tem dados. Sudão do Sul a gente não tem dados. Somália a gente não tem dados. Por isso que estão em cor cinza, tá? Bom, então a política certa mundial é simplesmente pegar a renda mundial e dividir igualmente. Não é tão simples, pessoal, porque se fizer isso, tu vai ter empresas que precisam de lucro para reinvestir. E elas vão deixar de ter esse lucro, né? E, portanto, empregos vão ser perdidos. Então, qual que é a política certa? Aí não é o professor de geografia que vai falar. Existem vários modelos econômicos no mundo, várias linhas partidárias, ideológicas, filosofias políticas, programas de governo. Às vezes o que dá muito certo num país, como no Japão, não é o que dá mais certo na Dinamarca, não é o que dá mais certo na Argentina, não é o que dá mais certo na África do Sul. Mas às vezes um mix de políticas de vários países dá certo num ou no outro. Então, isso daqui mostra a realidade, e a realidade aqui é a desigualdade. Só que esse mapa, comparado com esse, mostra que alguns países são mais desiguais porque tem mais pobres, né? Tem mais pobres. Ou pobres absolutos, ou pobres relativos. Porque se tu chega aqui, por exemplo, migrando num país como os Estados Unidos, ou num país como a Alemanha, veja bem, a Alemanha é riquíssima, tá? E, no entanto, ela está aqui, ó, ela não está como um dos países mais ricos, em azul. Por quê? Ela é mais rica que esses países em azul, só que ela tem proporcionalmente mais pobres. Por que a Alemanha e os Estados Unidos têm proporcionalmente mais pobres? Uma razão muito simples, pessoal. São os países que, juntos, Alemanha e Estados Unidos, recebem metade dos imigrantes do mundo. Então, grandes levas de população pobre chegam lá todos os anos. Legalmente. Eu não estou falando dos ilegais, porque se a gente for botar os ilegais, que são difíceis de ser computados, por quê? Porque os ilegais são clandestinos, né? O cara não entra na alfândega dos Estados Unidos. Bem-vindo, de onde que o senhor vem? Eu sou imigrante legal. Não, o cara entra escondido. Então não dá para a gente ter registro dessas pessoas. Se tem uma estimativa. Então, legalmente, países como os Estados Unidos, você recebe de 1 a 2 milhões por ano. Né? A Alemanha também, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Então, são países que aumentam muito a sua população pobre. Obviamente que eles chegam lá, um jardineiro aqui nos Estados Unidos, ele vai ter uma renda muitas vezes superior a alguém da classe média do país da África, da América Central, de onde ele veio, entendeu? Isso não quer dizer que não haja desigualdade, mas quer dizer que a pobreza aqui, ela é, em termos de renda, menor do que dos países de origem. Por isso que a migração continua. Né? Bom, estamos chegando à diplomacia, já chego lá. Então, nós temos essa situação no mundo. De que modo, pô, mas não estava tudo bem aqui? Isso, na média mundial, está melhorando. Hoje, a população pobre, cadê aqui a pobreza? A população pobre e extrema pobre é menor do que no passado, mas ela ainda existe. Né? E gera situações como essas. Cadê aqui? Isso daqui, ó. Trabalho infantil, crianças trabalhando e não indo à escola. Tá? Então, quer dizer, tu tem assim situação no mundo, né, de 8% nesses países aqui em vermelho da América Latina, tá? México, Brasil, inclusive. Pô, o Brasil tem trabalho infantil. Pô, pessoal, se vocês forem para o interiorzão do sertão nordestino, do norte de Minas Gerais, onde se produz carvão vegetal, quem trabalha nas carvoeiras lá são jovens e crianças que deveriam estar na escola, tá? Mas os pais têm condições, aí que tá, os pais precisam trabalhar e os filhos para gerar renda para a família. E daí muitas vezes são levados de uma região para outra com contratos de tipo assim, ó, vocês vão ter que trabalhar 2 meses aqui para pagar os custos da viagem. E daí nesses 2 meses o cara é obrigado a comprar o feijão e o arroz do local que é superfaturado. E ele não consegue renda suficiente para comprar uma roupa adequada para o seu filho. Aí a criança entra dentro de um forno, sabe forno de barro? Esse que a gente assa pão? Imagina um forno de barro do tamanho de um iglu, cabe um homem dentro. Então a criança entra ali dentro para levar a madeira ali dentro para aquecer e fazer o carvão vegetal.
e calor de 70 graus, e sai, às vezes no inverno, no frio, não frio como aqui, né? Que norte de Minas não é tão frio, mas assim, um frio assim de seus 20 graus. Então tu imagina tu entrar no forno de 70 graus, depois sair 20, 25 graus com chuva. Percebeu? Chinelo de dedo, hoje o chinelo estraga, tu faz um corte no pé, abre uma ferida, dá uma gangrena, não tem posto de saúde perto. Entendeu? Que isso a gente ainda tem na América Latina, e apesar de ser 8% parecer pouco, é 8% de dezenas de milhões de pessoas. 23% desses países africanos aqui, ó, nos vermelhos, né? Em geral, que são piores. 60% na Ásia. Tá? Então, quer dizer, como é que resolve isso? Baixando o exército mundial lá e dizendo para os governos parem de empregar. Se bem que não são os governos que empregam, né? são empresários locais. Professor, parem. Oi? mas na Ásia, por que é tão presente o trabalho infantil? É até assustador, porque a gente imaginava que era na África que isso ia acontecer. Isso aqui são dados que nós temos. Né? Agora, por exemplo, o trabalho infantil quer dizer crianças trabalhando, não quer dizer nessas condições que eu falei do Brasil. Mas, por exemplo, bola de futebol que tu costura, que vem do Paquistão, quem é que costura? Entendeu? Agora, então manda essa criança para casa. Só que tá, vai para casa e não tem renda familiar suficiente. Eu não estou falando que os pais são bandidos. Muitas vezes os pais se colocam nessa condição porque precisam gerar renda. Né? Entendeu? Não estou falando que é uma situação só de injustiça do ponto de vista criminal. Não, estou falando que às vezes é a situação de carência mesmo. Paquistão, Afeganistão, esses países da Ásia Central aqui, na Índia mesmo, né? Na Índia mesmo. A Índia tu tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? E ainda é um país mais rural que urbano. Obviamente que tu não tem escola rural para todo mundo, entendeu? Então, essa situação aqui, como é que tu se resolve? Criando uma polícia mundial invadindo os países? Não dá. Isso geraria tanto ou mais problemas, né? Então, aí a gente chega nessa aula, nesse assunto, que é o tópico da nossa aula, que é a tal da diplomacia, que é a conversação, que é a negociação, que é a tentativa de resolver os problemas com acordos e com incentivos. Então, existia uma organização na época da Primeira Guerra Mundial e que ela faliu, né, porque ela não foi capaz de evitar as guerras mundiais na Europa, que era a Liga das Nações. Né? E essa Liga das Nações, então, justamente por ter falido, ela ensejou a criação de um sistema internacional baseado numa grande organização, que é a ONU, que a gente já chega lá. Tá? Então, a ONU ela se caracteriza basicamente pelo chamado soft power, o poder suave, que é o poder da diplomacia, da negociação, né? Da arte e da prática de relações internacionais. E essas relações internacionais, elas têm como elemento principal, quem é que vai conversar lá? Eu vou conversar, eu sou empresário do ramo de tecelagem, eu vou lá conversar para dizer que eu gostaria de não empregar criança, mas preciso de ajuda. Se for assim, seriam milhões de pessoas conversando, não tem como. Então a gente precisa de representantes legais. Esses representantes legais são os presidentes, os primeiros ministros, os monarcas de monarquias constitucionais, que estão representando um Estado. Não é o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Santa Catarina, da Paraíba, não. O Estado-nação, no caso o Brasil, ou o México, ou o Peru, ou a África do Sul, etc. e tal, né? E a organização desses estados, mantendo essas relações internacionais, forma um sistema internacional. Esse sistema internacional, né, ele tem os estados como principais elementos. Os estados, normalmente, quando não são ditaduras, né, normalmente eles são regidos por constituições, que são leis. Não é a lei do teu bairro, da tua cidade. Não, é um conjunto de leis válidas para o país. Às vezes essa Constituição é um livro, como o nosso. Às vezes é uma folha, como é o caso de países como os Estados Unidos. Tá? E dentro dessa Constituição, cada país ele tem o controle sobre o seu território, a soberania. Isso aqui é um ponto fundamental, porque às vezes tem coisa errada no outro país. Tem coisa errada ali acontecendo na Israel, vamos lá invadir. Tem que respeitar a soberania do país.
Por quê? Se tu não respeitar isso aqui, tu não tem relações, tu não tem negociação. Cadê aqui, ó? Tu não tem negociação, tu tem invasão, tu tem poder. Se tu não respeitar isso aqui, tu vai para o hard power, que é o poder duro, que é a geopolítica que a gente já estudou e vamos continuar estudando depois disso, em outros dias, tá? Aí tu tem realmente a força bruta dos canhões. Então o soft power, a diplomacia, existe para evitar o último recurso, que é a força das armas. Né? Obviamente que tem país que não está nem um pouco interessado nisso aqui, né? E tem país que é interessado nisso aqui quando lhe convém. E quando o negócio aperta, né, não queremos saber. Porque a ONU, ela tem 193 países. Oficialmente, nós temos 195 no mundo. Embora tenha outros que se declarem como países, mas não são reconhecidos por outros países do mundo, tá? Porque a ONU tem que reconhecer os países. Ué, eu vou te dar um exemplo. Saara Ocidental. Tem país que não reconhece como país. A Mauritânia, que é um país africano, e o Marrocos não reconhece o Saara Ocidental. E era um país que foi invadido. Então, tem mais do que 195 países, mas oficialmente reconhecidos pela ONU, 195. E são 193 que são membros. Então, a maioria está lá. Tá? Então, aqui é bem interessante, tá? Vocês baixando esse arquivo, vocês clicam aqui, vocês vão ver quantos países tem para cada continente, né? Isso daqui, ó, estaria errado, tá? Eles botaram 2 na América do Norte, são 3, mas eu deixei o link original, porque se eu alterar aqui e botar 3, vocês clicarem e chegarem só em 2, vai dar problema, né? Na verdade, seria América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, tá? É que eles botaram o México, que está na América do Norte, na divisão física, aqui na América Latina. Quem fez essa divisão aqui não atentou para esse detalhe, mas vale a informação, tá? Depois eu vou até botar uma observação aqui do lado, que a divisão física aqui não está respeitada, tá? Tem as bandeirinhas para vocês conhecerem, né? E os países que são dependências, que estão junto a outros países, entendeu? Por exemplo, a Guiana Francesa é um país, mas pertence à França, é um território francês. Tá? Teoricamente, alguém que nasceu na Guiana Francesa, ao norte do Brasil, pode tentar se candidatar e ser eleito presidente da França. Poder pode, se vai conseguir são outros 500 mil, né? Então aqui a gente tem um mapa mundi político. Vejo que a divisão dos países no mundo ela é extremamente complexa, ela não tem a ver com uma racionalidade física, né? Ela tem muito mais a ver com a história, tanto que a Rússia ela é basicamente um país europeu, 70% da população está aqui, mas ela se estendeu para cá facilmente, porque eram povos nômades, tribos, sem estados constituídos, que poderiam oferecer resistência. E outros países muito fortes do passado, como o Japão, ficaram com um território pequeno, porque concorreram com países vizinhos, como a China, com a Coreia, né, e não conseguiram avançar muito territorialmente. São países insulares, que toda a sua história está voltada e ligada às ilhas e ao mar, né? Como a Inglaterra, aqui na ilha da Grã-Bretanha, que já teve o maior império do mundo, e, no entanto, hoje se acha restrita a parte de uma ilha, não perdeu o seu poder econômico, mas perdeu o seu poderio militar e territorial em comparação com outros. Ela está mais poderosa hoje que no século XIX, mas outros também estão muito poderosos, como a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França, a Alemanha. Né? O Brasil também tem uma história territorial parecida com a Rússia, porque foi fácil para ele dominar esse interior aqui, ó, escassamente povoado, diferente dos países andinos aqui, né, Peru, Bolívia, que tiveram que disputar o território exíguo com os demais, né? E teve uma certa organização portuguesa que centralizou o poder, diferente da Espanha, então foi mais fácil, historicamente, o Brasil permanecer unido, diferente dos países colonizados pela Espanha, que se fragmentaram em vários. Né? A África, por exemplo, ela tem várias divisões políticas que não correspondem às suas culturas, tem povos que são o mesmo povo, com a mesma língua, a mesma etnia, cultura, que foram separados. Por quê? Porque no século XIX, os países europeus, brigando entre si por território, resolveram dividir a África conforme os seus interesses. E, às vezes, povos rivais, inimigos africanos, foram juntados no mesmo território, como foi o caso do Sudão, que hoje se encontra dividido em 2. Tá?
Então, a divisão política, ela obviamente tem características geográficas, mas ela é muito mais explicada pela história, tá? Mas o interessante da geopolítica é isso, é que ela mistura história com geografia. Aqui nós temos, então, um mapa que mostra quais são países pertencentes à Organização das Nações Unidas. Tá? Ah, mas estão todos aqui? Estão todos? Na verdade, esses pontinhos aqui em azul escuro são aqueles que são exceções. Tu tem um monte de países aqui que não são reconhecidos, são territórios pertencentes a outros países, e tu tem 2 significativos na Europa que a gente já vai ver quais são. Tá? Legal? Aqui está o mapa da bandeira da ONU, que é uma bandeira, inclusive eu usei uma brincadeira como símbolo lá do nosso grupo, né, e mais uma bolinha, um círculozinho vermelho, que seria Marte, né? No caso, aqui a bandeira da ONU mostra o mundo numa projeção plana a partir do Ártico, né, do Polo Norte, né, que tenta mostrar todos os continentes, com exceção de um, né, que é esse aqui, a Antártida. Tá? Então, a ONU ela foi fundada no final da Segunda Guerra Mundial para resolver vários problemas. Para tentar evitar novamente uma guerra mundial. Né? Os Estados Unidos incentivou muito essa organização. Ela foi fundada numa conferência em São Francisco, cidade do estado da Califórnia, né? Mas a sua sede está em Nova York. Dentro do território da ONU é que nem embaixada. Tu pode ser o maior criminoso de guerra do mundo. Lá dentro ninguém pode prender. Se botar o pezinho para fora é preso. Mas se tu sair num carro diplomático direto para o aeroporto, não. Né? Por isso que Fidel Castro, que já faleceu, histórico rival dos Estados Unidos, né? Ele nunca foi preso, nunca foi, sempre era um inimigo declarado dos Estados Unidos, né? Porque ele ia fazer discurso na ONU, entendeu? Pode. Esse é o mesmo princípio da embaixada. Mas para que existe isso, o território de um país dentro do outro? Para possibilitar a negociação. Isso vem desde uma época em que a telefonia, a internet não eram comuns no mundo. E é importante mesmo que haja essa presença física. Todos os países respeitam? Nem sempre. Às vezes tem uma revolução, um grupo armado toma o poder num país, invade a embaixada e mata todo mundo, ou prende e tortura. Né? Então, nem sempre é comum esse respeito, mas ele é fundamental para que haja gente naquele solo disposta a negociar. Tá? A ONU, ela tem, também chamada de Nações Unidas, ela tem a função de manter a paz mundial. Ela tem a função de prestar ajuda humanitária, de respeitar os direitos humanos, tá? Que é o direito à livre expressão, que é o direito ao emprego, é o direito ao trabalho, não ao emprego, mas ao trabalho, à livre empresa, né? À propriedade. Mas isso aqui, muitos dizem que é hipocrisia, que é balela, só que é o seguinte, pessoal, se não houvesse isso, seria muito pior. Porque tu abriria caminho fácil para dizer, se não tem cobrança, por que eu não posso fazer? Às vezes os governos, eles titubeiam, o que quer dizer isso? Às vezes eles oscilam, eu não vou fazer isso, porque pode ter alguma repercussão na ONU. E os países podem se juntar e declarar alguma ação contra mim, como, por exemplo, sanções econômicas. Se tu não parar com essa repressão contra o seu povo, eu vou deixar de comprar o teu petróleo. Fica avisado. Então, é ruim com a ONU? É ineficiente? É. Como seria sem ela? Muito pior. Tá? E o desenvolvimento econômico? Sim, a ONU tem agências que concentram dinheiro, que é dado pelo... É tipo um fundo... É que como se fosse um condomínio, tá? Quem mora em condomínio sabe como é que é. Todo mês tem que pagar uma grana para o condomínio para fazer reformas no prédio, ou se for um desses condomínios horizontais, arrumar o portão, pintar, não sei o quê. Então a ONU também tem um banco. Vamos saber que banco é esse. Então os objetivos estão aqui de novo, manter a paz e a segurança internacional. Nem sempre funciona, porque tem países mais poderosos dentro da ONU que às vezes não estão a fim de respeitar isso aqui. Né? Legal? Ela foi criada após uma carta, essa carta criada, né, chamada Carta das Nações Unidas, né, que levou à sua criação. Então, os princípios fundamentais estão aqui, é só botar Carta das Nações Unidas na internet, tu baixa ela. E aqui, quantos membros existiam em 1945 quando foi criado? 51 membros. Tá? Depois foi ampliando até o estado atual, com 193.
a sede de Nova York, tá? Aqui dentro, então, existe uma vou de novo, extraterritorialidade. Dentro dela, o país que cedia, que tem essa sede, não tem poder de soberania. Então pode ter um inimigo dos Estados Unidos aqui, não pode ser preso aqui dentro. Tá? Atualmente nós temos 51 membros e demais protetorados e territórios fundadores de 1945. Então estão em azul claro os fundadores originais, em azul escuro e cinza aqueles que foram adicionados depois. Esses são os 2 membros de países reconhecidos que não estão dentro da ONU. O Vaticano, que é a sede papal, que é um quarteirão ali de Roma, né, mas tem uma autonomia política, e o Kosovo. Por que o Kosovo não? O Kosovo é um pequeno país que tem esse formato aqui da bandeira, tá? Que ele foi voltando lá. Aqui assim, é um paísinho de nada, aqui assim, ó, onde está o meu mouse, tá? Ele foi criado no final da guerra da Iugoslávia ali, certo? Da guerra da Bósnia, da separação. Então ele é um país onde a Sérvia, que é um país vizinho, reclama para si, não aceita ele. Só que existem divergências, países europeus reconhecem ele. Então, como é um país que não tem consenso na ONU, ele ainda não é declarado, não é considerado um país integrante da ONU, entendeu? Mas na prática é um país que tem autonomia, tem capital, tem governo próprio, tem economia funcionando, etc. Aqui está a sede da Assembleia Geral, onde estão representados os 193 líderes dos países, né? Essa é uma coisa assim de filme de ficção científica, né, futurista, tá? Então é aqui onde ocorrem os grandes debates, as grandes negociações. Só que a ONU também tem um negócio chamado Conselho de Segurança. Conselho de Segurança é quando envolve guerra, quando envolve armamento. Aí nós temos alguns membros efetivos. Estados Unidos da América, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, onde está a Inglaterra, França, aqui em azul, logo ao sul. Tá? Esses aqui são os 3 ligados ao capitalismo. E nós tínhamos antes a União Soviética, que foi sucedida pela Rússia, e nos tempos da União Soviética pelo socialismo, e a China também socialista. Hoje em dia, ambos também são capitalistas. Então o Conselho de Segurança deixou de ter conflito interno. Não. Por quê? Porque a Rússia tem conflito com a Europa Ocidental, pelo controle aqui da Europa Oriental ainda. A Rússia tem conflito com os Estados Unidos aqui na região do Oriente Médio, principalmente, né, de países que são aliados ou da Rússia ou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito conflito com a China aqui na região oriental da Ásia, apoio ao Japão, Coreia do Sul, Taiwan, que a China reclama para si, não reconhece como país, entendeu? Então, não é porque o sistema econômico é o mesmo que a disputa por poder político e econômico deixou de existir. Então isso é uma coisa que muita gente não entendia na Guerra Fria. Quando acabar o socialismo vai ficar tudo em paz. Não, porque a geopolítica, lembra daquela nossa primeira aula? Ela tem que ser entendida com uma filosofia chamada realismo. O realismo diz que sempre há uma disputa por poder. Mas então nunca vai ter paz no mundo? Vai ter uma paz assegurada com armamento regulado, equilibrado, com vários polos de poder e negociação em organismos internacionais. Que organismo internacional? O melhor que existe até hoje, não é perfeito, mas é o melhor que se atingiu, é a ONU. Entendeu? Então isso é importante frisar. Ruim com, muito pior sem. Entendeu? E não é totalmente ruim, tem muitas ações que são boas, são corretas. Furacão que atingiu a região, vai lá as tropas de paz da ONU ajudar, vão lá enfermeiros da ONU ajudar, médicos, etc. Então não é assim, tudo é ruim também. Então, em verde estão os países que são membros de 2011, 2012, que são temporários, é rotativo. Às vezes o Brasil cai fora, entra a Argentina e tal. Porque isso aqui tem muito a ver com poder militar. Então, membros permanentes são aqueles que têm poder militar maior. Veja que a Alemanha e o Japão, apesar de serem países muito ricos, eles não têm poder militar equivalente a uma China, a uma Rússia
que é muito mais pobre que o Japão e que a Alemanha, mas ela tem um poder militar muito superior, porque ela não parou de ter armas atômicas. E já o Japão e a Alemanha, quando terminaram a Segunda Guerra Mundial, eles foram proibidos de ter armamento atômico. Eles foram proibidos de ter muitos gastos militares, né? Então, esses, em vez, são membros rotativos. Dependendo do ano, muda. Eles estão lá para opinar. Não quer dizer que vão fazer valer suas intenções. E aqui, uma parte muito interessante. A ONU é uma organização muito grande. Então, internamente, ela é subdividida. Tá? Tem uma parte que é a Unicef, que é a Organização das Nações Unidas para a Infância. Então, justamente aquilo que eu estava falando do trabalho infantil. Quem é que estabelece políticas de combate ao trabalho infantil, que fornece verbas para os países mais pobres? Quem é que leva professores ou técnicos, instrutores para os países para orientar as políticas? Dinheiro, a Unicef. A Unesco já é para educação, ciência e cultura, ou seja, para os incentivos ligados à pesquisa científica, né? Essa daqui é a FAO, né? Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, então é Food Agriculture Organization, né? No caso a sigla em inglês, é legal. Então, aí no caso, para incentivo da agricultura, para que a fome não se desenvolva no mundo, para que não predomine, né? Para incentivo à agricultura e alimentação, legal. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, muito polêmica nos últimos meses em função da pandemia, líderes governamentais desconfiando das intenções da OMS. A OMS, às vezes, pode errar no sentido de não fiscalizar devidamente um país, mas às vezes é porque esse país também fornece bloqueio. Se é um país administrado por um governo ditatorial, obviamente que ele vai fornecer bloqueios à fiscalização da OMS. É diferente quando o país é democrático, que por mais pobre que seja, tem interesse do governo, do partido de oposição, que é a OMS, Organização Mundial da Saúde, entre nesse país para ver se está tudo em ordem. Porque se não tiver, daí já acusa o governo que está no poder de estar falhando com a administração. Agora, o Fundo Monetário Internacional. O que é o Fundo Monetário Internacional? O FMI, como é conhecido, ele não é bem um banco, ele é uma espécie de sindicato de bancos internacionais. Vamos supor que o Brasil esteja quebrado, como esteve no passado, na época aí de governos anteriores. Aí ele recorre a um banco. Aí ele deixa de pagar o que pegou emprestado. Faz isso sucessivas vezes. E não é só o Brasil, tem vários países que já fizeram isso. É o que acontece. A solução para esses bancos é se unirem para cobrar em conjunto. Porque se eles não fizerem isso, eles não têm poder individualmente. Mas um país não pode ir lá e meter a banca e obrigar o outro país a pagar? Não. Eles não fazem isso, simplesmente porque uma guerra é muito mais cara. Né? Então o que acontece? E os bancos são entidades privadas. Então se tu pegou dinheiro com o banco e não pagou o banco, isso é o problema do banco. Não é o problema do governo que está ali, né? O governo não perdeu o dinheiro com isso. Não é porque o Brasil pegou dinheiro com o Chase Manhattan Bank, que é um banco dos Estados Unidos, não é por isso que o Washington perdeu dinheiro. Não, quem perdeu dinheiro foi aquele banco. Então, esses bancos se unem, uma espécie de sindicato deles, que é o Fundo Monetário Internacional, que está ali para organizar, para negociar o pagamento dessa dívida. Né? E quando não é para organizar o pagamento da dívida, é para emprestar dinheiro para quem precisa. Tá? Então, geralmente, as ações do fundo, elas visam o desenvolvimento econômico do país. Só que, como é uma organização de bancos, isso não é de graça. Não é de graça. Tá? Claro que para certas atividades em países mais pobres, as taxas de juros cobradas podem ser menores, mas vão ser cobradas. Não é doação, não é caridade. Entendeu? E militarmente, quem é que atua? A ONU tem exército? Tem. E esse exército é mantido com os recursos dela. Quem que paga a ONU? Os países. Quem paga mais? Os Estados Unidos, com 22% dos recursos da ONU. Né? Então, o capacete azul, como são chamadas as tropas da ONU, essa aqui é a marca deles, né? É a força que existe no mundo que utiliza capacete azul, é a força da ONU. É a peça mais marcante do seu uniforme. Né?
E, obviamente, que o Brasil já atuou muito, né, entre os capacetes azuis. Né? Aqui estão algumas das operações mundiais que a ONU realizou, tá? Com efetivos aqui de milhares de pessoas, tá? As setas mais grossas representam efetivos aqui de 4.000 pessoas, os círculos maiores, agrupamentos de mais de 17.000 soldados, tá? Então, por exemplo, aonde no mundo os caras acabam atuando mais? Em áreas de conflitos de países muito pobres, como na África, né? No Oriente Médio. O que é esse MINUSTAH, que está aqui na sigla em inglês, mas em português seria MINUSTAH? Seria a missão de paz das Nações Unidas para o Haiti. Quem que atuou aqui? Principalmente tropas brasileiras. Tá? E recentemente. Então, por exemplo, quando tu vê uma cena dessas, de um militar brasileiro defendendo crianças haitianas e fazendo patrulhamento nos bairros pobres de Porto ao Príncipe, né, no Haiti, pensa assim, os caras aí estão garantindo a paz. Eu não botei foto aqui para não chocar ninguém, tá? Mas se tem arma e de grosso calibre, não é porque os caras são recebidos com flores, tá? São países que existem brigas de quadrilhas, de gangues armadas que matam uns aos outros. Né? Então não botei foto aqui para não chocar ninguém, mas essas forças de paz aqui são forças militares, então elas respondem com fogo se necessário. Tá certo, tá errado? Aí é uma questão para cada um responder. Tá? Hoje, o presidente do Haiti foi morto. Hoje. Entendeu? Foi morto. E a pergunta é: as tropas de paz estão lá? Não estão mais. Percebeu? Então, não estou falando que a invasão é correta, mas se lembra daquela filosofia que eu comentei com vocês, o realismo? Como é que as coisas funcionam no mundo? Entendeu? Seria interessante, talvez, que nós tivéssemos forças de paz em algumas regiões violentas do Brasil também. Alguém vai dizer: esse professor está louco. Não, pessoal, existem forças para isso, né? Se o país não dá conta, mas a ONU não pode impor. Não, o país do governo atual, o governo de plantão, tem que aceitar. Nós não estamos dando conta. Nos ajudem. É assim que funciona. Professor, até nesses exemplos nós tivemos, obviamente, operações totalmente do país só, mas as pacificações que a gente tem nas favelas por meio dos exércitos são muitas vezes desse modo. Não, é o mesmo princípio, é o mesmo princípio. E aonde tem o PP no Rio de Janeiro, por exemplo, né, unidade pacificadora, geralmente é menos violento que onde não tem. Mas para isso precisa de dinheiro, né? E eu não estou falando que não tem. Tem. Agora não vou falar mais porque Deus já entra na política. E eu evito isso nas aulas. Mas vocês já podem pensar sobre isso se quiserem. Então, aqui, por exemplo, uma foto com poucos pixels, infelizmente, né, que eu achei bem emblemática, de um soldado brasileiro ao lado de outro, representando essas forças de paz. E, pessoal, nossa aula está terminando. Quem quiser ficar batendo papo, a gente fica, mas eu tenho que encerrar no prazo, tá? Aqui eu botei duas questões sobre a ONU que eu catei nos vestibulares, tá? São duas questões interessantes. Eu peço que vocês deem uma olhadinha e façam, que na próxima aula, que também vai ser sobre diplomacia, só que a gente vai falar mais de ONGs, que ONGs são entidades não governamentais, mas que também efetuam diplomacia. E muito importante, tem ONG e ONG. Tem ONG que é caça-níquel, mas tem ONG que funciona, tá? Então a gente vai falar disso aí. Pessoal, só para eu confirmar aqui, deixa eu ver. Tá. Não tem aula depois da minha, né? Espero. Que eu estou vendo aqui no horário, não. Então, quem quiser bater o papinho, eu estou aqui disponível, mas a aula em si encerrou. E lembrando, tá? Para quem não fez a avaliação, que nós temos a recuperação válida até o final do dia de hoje, tá certo? E qualquer dúvida lá, pergunta que não ficou clara, tem perguntas bem livres de dissertação, por favor, não deixem de perguntar para mim, que eu posso até demorar para responder, mas eu respondo, principalmente o WhatsApp, como vocês preferirem, tá certo? Então é basicamente isso. Pessoal, todo mundo aqui, eu espero que tenha colocado o nome no chat, tá? Para eu dar presença, não prejudicar ninguém. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Por hora é só.
Um abraço para todos. Abraço, professor. Até semana que vem. Até semana Tchau, que vem. professor. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa semana e nos vemos na próxima, então. Tudo de bom, pessoal.